vocês. E também quero agradecer a vocês, a todos que estarem aqui, né, os encarnados e desencarnados, para a gente estar fazendo mais esse estudo dessa noite aí, que é a influência do mundo espiritual no mundo corporal, que é o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, né, o segundo livro, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Se eu começasse a perguntar para os senhores e senhoras qual a coisa mais resistente no mundo, a coisa mais forte que existe neste mundo, e excluísse como opção o espírito, já que o espírito é imortal e eterno, possivelmente muitos dos senhores me responderiam que o aço, o diamante, ou até mesmo o vírus, porque o vírus, a sua forma de defesa é a multiplicação. E assim como, por exemplo, os vírus da AIDS, onde consegue-se diminuir a sua ação, mas não consegue se eliminar, possivelmente alguns de vocês me dariam essas respostas. Mas a coisa mais resistente que existe no mundo é uma ideia. Uma ideia, quando formada, ela se torna a coisa mais sólida, mais resistente do mundo. E combater essa ideia, destruir essa ideia, muitas das vezes é praticamente impossível. Eu, por exemplo, se tentasse nesse instante convencer a todos vocês que Deus não existe, seria uma coisa impossível. Da mesma forma, se nós tentássemos convencer um ateu de que Deus existe, essa ideia de alguma forma já está concebida, já está impregnada naquele ser. Entretanto, algumas pessoas não têm a sua concepção, a sua ideia bem formada, bem estruturada, e outras ideias invadem essas pessoas e elas passam a ser adeptas, então, dessa nova ideia, mais estruturada, mais bem formada. A transmissão dessa ideia de uma pessoa para outra, a gente chama de influência. Oi. Então, a transmissão dessa ideia é melhor, né? A transmissão dessa ideia a gente chama de influência. Só que é importante conceituar o que é influência conforme o dicionário. O dicionário diz que a influência é o efeito do poder ou autoridade tendo os mesmos efeitos, independente da forma que lá se chegou. E eu faço questão de grifar aqui a palavra efeito, para que possamos começar a destruir aqui a ideia, nesse exato momento, de que a influência é uma causa, de que o que fazemos muitas das vezes é como consequência a causa, uma influência externa. Percebamos bem que a influência é efeito, ou seja, existe alguma outra coisa que é a causa. O que estamos fazendo sobre a influência é um efeito. A gente vai tentar descobrir daqui a pouco que causa é essa que permite que a influência haja sobre mim, sobre a pessoa, para que ela tenha, então, um resultado. Entretanto, existem muitas formas de influência. Claro que o tema, como eu mostrei, proposto pela casa, é a influência espiritual, né, no mundo corporal. Só que eu gostaria de deixar um pouquinho os espíritos de lado e começasse a falar com vocês apenas, isso aqui que eu já perguntei, apenas da influência do mundo corporal. A todo instante, nessa vida aqui, a gente é influenciado de alguma forma. Uma das formas mais comuns são os veículos de comunicação em massa: televisão, jornal, rádio, internet. Para você ter uma ideia do poder dessa comunicação em massa, o rádio, desde o momento que foi inventado até 50 anos depois, mais exatamente 38 anos depois, ele conseguiu atingir 50 milhões de pessoas. Em 38 anos de existência, o rádio atingiu 50 milhões de pessoas. A televisão, em 13 anos de existência, atingiu o mesmo número, 50 milhões de pessoas. A internet, em 4 anos, desde a sua existência, atingiu 50 milhões de pessoas. Percebam vocês como essas pessoas cada vez mais são impactadas por alguma nova ideia, por alguma nova concepção, alguma forma de alguém dizer para essa pessoa o que ela deve fazer,
como ela deve fazer, o que ela deve pensar, como ela deve agir. Tem aqui, por exemplo, uma imagem onde eu estou tentando mostrar que muitas das vezes você tem a sua forma de pensar, o seu jeito, mas alguém vem dizer para você que você deve ser de um jeito diferente. Você não pode ser branco, você tem que ser vermelho. Mas a própria pessoa que está fazendo isso com você, ela própria não é vermelha. Ou seja, há muitas ideias a todo instante nos influenciando, aqui mesmo no mundo corporal, que nós aceitamos, nós tomamos ela para nós, mas não questionamos, não procuramos investigar se quem está passando aquela ideia pensa daquele jeito, age daquele jeito, porque a influência também é mercado. A ideia, a forma, a questão de fazer você agir daquele jeito, de você pensar daquele jeito, você tomar aquela escolha, aquela atitude, aquela opção, isso também é um negócio. Vejamos, por exemplo, eu sou um profissional de consultoria de tecnologia. Eu ajudo as pessoas na área da informática. Muitas pessoas reclamam comigo: poxa, Zé, a informática é uma coisa muito ruim, porque a cada 6 meses eu gastei R$2.000 com o computador e a cada 6 meses eu tenho que estar atualizando essa máquina, estou desperdiçando. E eu falo para essa pessoa: não tem o que reclamar, o mundo já era assim antes da informática. Por exemplo, as pessoas que possuem carro, você compra o carro em janeiro de 2012, chega em junho de 2012, seu carro já não vale a mesma coisa, porque já tem o carro do modelo do ano seguinte, 2013. O que eles fizeram? Trocaram uma coisinha ou outra lá, e estão dizendo para você que aquele carro é melhor, que aquele carro é mais bonito, e você fica atentado a trocar aquele carro. Tenho certeza que cada um de vocês aqui conhece alguém que é influenciado por essa ideia, e a cada ano, ou 2 anos, 3 anos no máximo, a pessoa troca de carro, porque ela acha que isso é importante, que isso é uma ideia que ela deve aceitar. E assim, sucessivamente, existem várias outras ideias em torno de nós, que nós estamos compactuando com elas, estamos aceitando essa influência, deixando de ser influenciados. Por exemplo, a questão da moda não é de atingir muitos homens, é de atingir um pouco mais as mulheres. Como é que se passa a ideia da moda? Coleção outono e inverno. Você compra a roupa no outono, teoricamente uma estação neutra, você poderia usar no verão, você poderia usar no inverno. Mas chega no inverno, uma nova coleção. Chega no verão, uma nova coleção. Então, a cada 3 meses, você tem a ideia de que você precisa trocar o seu guarda-roupa. E não é bem assim a coisa. E muitas das vezes a gente não para pensar e vai aceitando essa ideia. Existe neste mundo aqui não só a influência material. Hoje eu digo que a geração polegar, que são os filhos dos senhores, até 15 anos, 16 anos, a gente chama de geração polegar porque celular, controle remoto, videogame, tablet, que é a nova tecnologia que está no mercado. Essa geração é muito influenciada pelo material e pela tecnologia. Eu acho uma coisa absurda, eu acredito que ser uma coisa absurda, um pai deixar de comprar 4 pneus para um carro para dar para o filho um celular de R$1.000, para dar para o filho um tablet de R$1.500, para gastar com o filho R$3.000 com um computador só para jogo. E aí, se ele não der esse presente para o filho, que o filho está pedindo, o filho começa a exercer uma influência sentimental sobre o teu pai, sobre seus pais. Se você não me der isso, significa que você não me ama. E aí eu vou precisar de psicólogo, de terapeuta e etc. E o pai então começa a colocar aquele filho no psicólogo, no terapeuta, para resolver o problema do filho, porque ele não está sendo capaz ou não quer se dar o trabalho de conversar com o filho e explicar para ele essas influências que ocorrem sobre nós a todo instante. É mais fácil pagar para alguém resolver do que você tomar o trabalho para si. Essa influência sentimental, ela começa a se agravar de muitas outras formas, em relacionamentos, por exemplo. Se você é casado, se você tem um relacionamento duradouro, a pessoa começa muitas das vezes a exercer algum tipo de ação que outros chamam de chantagem,
mas que na realidade pode ser uma sutil influência sentimental, no qual você passa a se sentir deprimido, você passa a se sentir obrigado a estar fazendo aquela ação, a estar cooperando com aquela ação, simplesmente para que a outra pessoa não se sinta mal, não sinta que você não a ama. E a concepção de amor não vai ser dada dessa forma, respondendo a influências que um exerce sobre o outro. É que a gente precisa estar trabalhando muito melhor essa questão. Existem centenas, dezenas de influências que eu poderia estar relatando aqui. Existem influências que são coletivas para determinados países, para determinados povos, determinadas culturas. Entre as delas, a influência política. Determinado país que tem a democracia, aquele povo vive de um determinado jeito. Outros países que têm a monarquia, que têm o parlamentarismo, vivem de uma outra forma sobre a influência política que é exercida naquela nação. Claro que tudo isso tem um pré-planejamento espiritual na qual aquelas pessoas vão conviver com aquele tipo de influência. A influência financeira, hoje, uma das maiores regulamentadoras sobre as nações. Recentemente vimos um caso onde o dinheiro começou a trocar de mãos, onde, por exemplo, a Europa, que era um dos países que influenciavam demais o velho mundo, hoje é um país influenciado. O Brasil, que era um país influenciado, hoje está sendo um país influenciador. E os Estados Unidos, que era o chamado número 1, está aí nesse meio termo. Ninguém sabe se vai ficar ou se vai cair. Então, a gente começa a perceber que essa influência, dependendo de uma situação ou de outra, ela pode começar a transitar. E a gente tem aqui, eu peço perdão que eu esqueci a vírgula, a influência religiosa, que no dia 5 de agosto, eu vou estar aqui novamente para estar fazendo uma outra palestra, que vai ser exclusivamente sobre a Bíblia, uma visão espírita, e a gente vai falar muito sobre essa questão, sobre a influência religiosa que vem ao longo do tempo, ao longo da história, determinando a forma como povos, através da sua cultura, deveriam pensar, deveriam agir, e essas formas, por causa da reencarnação, já revelada pelo Espiritismo, vem época após época se repetindo, claro, graças a Deus, e ao surgimento do Espiritismo e da evolução espiritual, ela vem se reduzindo, mas ainda existe até hoje e dificulta muito os relacionamentos das pessoas. Por exemplo, se você é um católico e você conhece um evangélico e você começa a querer se relacionar com ele, a única influência que vai existir sobre sobre o outro vai ser, um vai virar para o outro e vai dizer, você faz um culto a imagens. Beleza, você para de cultuar a imagem e continua o teu amigo. Se você é um espírito e vai se relacionar com esses dois, você mexe com coisa do capeta, certo? Então, com você não tem solução. Essa ideia está sobre essas pessoas de que nós fazemos coisas erradas, coisas anti-Bíblia, certo? Que muitas das vezes nós somos obrigados a viver de forma mais isolada, né? Temos as dificuldades de relacionamento por causa dessa ideia, dessa influência que foi exercida sobre as pessoas e que precisa ser melhor tratada, e que Chico Xavier já nos revelou que no futuro o Espiritismo não vai ser religião do futuro, mas as religiões do futuro serão muito próximas do Espiritismo. É uma questão da gente aguardar e trabalhar essa questão da influência até lá. A mais importante que eu considero é essa aqui, a influência pelo exemplo. Todo mundo já deve ter ouvido aquela velha frase de que a palavra motiva, mas o exemplo arrasta. E aí, por exemplo, tem uma história espírita que diz, determinado palestrante, quando estava saindo aí da casa espírita, ou estava lá na frente da casa espírita, tinham dois jovens que estavam querendo pregar uma pegadinha sobre esse palestrante, chegaram para ele e começaram a fazer um discurso, depois se afastaram. Veio então uma terceira pessoa, uma pessoa bem necessitada, e começou a pedir um dinheiro lá, etc. E esse palestrante não tinha o dinheiro, não queria dar o dinheiro, por uma questão de saber que aquele dinheiro não ia resolver, mas fez uma ação caridosa. Ele tirou a blusa de dentro e deu para aquela pessoa e disse, hoje a noite vai fazer bem frio, eu estou te dando aqui essa blusa para que você se proteja. Isso é o que eu posso fazer por você agora. E aqueles dois jovens que estavam atentando ele, que se esconderam para observar aquela cena,
perceberam que ele fazia o que ele falava. E depois começaram a frequentar a casa espírita para ter certeza, né, de que o que eles acreditavam sobre o espiritismo não era aquilo que eles estavam vendo. E aí eles se converteram, passaram a aderir àquela nova ideia do espiritismo, né, daquela nova ação de que fora da caridade não há salvação. Mas existem exemplos, influências, por exemplo, que são perigosas. Por exemplo, eu estava chegando aqui na casa espírita, eu estava ali perto do quadro, eu estava olhando lá os nomes lá dos palestrantes, e tinham duas pessoas na minha frente lendo também. Aí uma virou para a outra e falou assim: ó, Jô Fiorido, né, um dos maiores comunicadores espíritas que eu já vi, fala com humor, fala com irreverência. Ó, João Braga, dotado de um conhecimento ímpar, né, no espiritismo, quase que uma enciclopédia espiritual. José Luiz. Aí ele virou e falou: quem é José Luiz? Pô, eu também não sei não, mas se está aí deve saber alguma coisa, né? Olha a influência que a casa espírita faz comigo, né? Tadinho do Zé, não sabe nada. Mas não aí. Mas a questão da influência pelo exemplo, eu quero ressaltar que a gente tem que tomar muito cuidado para não achar que filho de peixe, peixinho é. Por exemplo, eu cresci os 10 primeiros anos da minha vida dentro de um ambiente proibido para menores de 18 anos, cujo dono era meu pai. E lá dentro desse ambiente eu vi muita coisa, certo, que não se deve fazer. Roubos, trapaças e etc. Meu pai e minha mãe até hoje fumam e bebem. E meu pai tinha 2 esposas, e eu sabia, certo? Imagina, né, se eu tomo isso como uma influência para a minha vida. Eu já tenho uma e já me dá trabalho demais, certo? Então eu não sei como ele aguentou isso, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque vocês pais exercem, querendo ou não, influência sobre os seus filhos. E os filhos também exercem influência sobre os pais, como eu já demonstrei. Mas muitos ainda bloqueiam essas influências, seja porque não quer, né, dar o trabalho de influenciar o seu filho. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que é a obrigação do pai reeducar, reencaminhar o filho no caminho de Deus. E se o pai não faz isso, se os pais não fazem isso, por que é que o filho há de fazer? Se o pai faz o caminho contrário e tenta dizer: faça o que eu falo, não faça o que eu faço, não tem como ele exercer influência, não tem como ele ter uma ideia estruturada, uma ideia forte para realizar essa influência. A mesma coisa ao contrário, se o filho tem um determinado conhecimento, que o Espiritismo já nos revela que há muitos filhos que são mais evoluídos que os seus pais, e o pai, naquela posição de bloqueio, de autoridade: eu sou seu pai, eu sei mais que você, ele está desperdiçando uma grande oportunidade de deixar que o filho exerça influência sobre ele. Mas, né, como eu falei, quem é o responsável pela influência? Como eu disse, existem várias influências acontecendo em nós aqui no mundo corporal. Graças ao Espiritismo, nós sabemos que através das reencarnações, o que sofremos hoje são consequências do passado. Mas do passado de quem? Só pode ser o nosso. Seria uma coisa muito injusta as sociedades antigas aprontarem, pintarem e bordarem, e eu ser obrigado a nascer neste mundo sofrendo essas influências, porque outros resolveram pintar e bordar. Logo, tudo que você sofre hoje, tudo que acontece com você hoje, é porque você, nós, no caso, no passado, compactuamos com essas ideias, aceitamos essas ideias, fizemos a escolha. A influência é um efeito porque a causa está em nós. No momento que eu escolho, no momento que eu aceito, a influência passa a se tornar um efeito. A minha escolha é a causa que determina se a influência vai ocorrer ou não. E a todo instante, percebam aqui a via de mão dupla, a todo instante nós somos influenciados e influenciamos. Nossos exemplos, nossas escolhas, nossas palavras, ações, atitudes, etc. Principalmente os nossos pensamentos, que muitas das vezes achamos que o pensamento fica aqui dentro dessa caixinha de osso aqui, que vai ficar um segredo só nosso, o que é pura ilusão, demonstrado pelo Espiritismo. E aí que, dessas influências que você
tem, como é que você pode ser influenciado ou influenciado? A primeira coisa é através da associação às empatias. Eu poderia colocar simpatia ali, mas eu não quis confundir com aquela expressão de simpatia que existe, né, de que você faz determinada coisa lá no meio da noite, bota um prato com água, não sei aonde, alguma coisa vai acontecer. Né? Eu não queria confundir a simpatia escrita aqui com essa. Por isso, empatia, a afeição por uma pessoa ou por outra. Por exemplo, você está na rua e precisa de ajuda. Você pede para qualquer um, o primeiro que passa? Alguns sim, outros não. Eu costumo olhar para a cara da pessoa. Certo? Se eu percebo que ela está mais ou menos bem-humorada, opa, bom dia, boa tarde, tudo bom, preciso de me ajuda, pode me ajudar? Ah, sim, pois não, claro. E o outro eu vejo que está cabisbaixo, andando com pressa, não vai dar muita simpatia para esse daí, não vai dar muita empatia, vai me dar informação errada, não vai querer me ajudar. Deixa eu passar. Então, quando vamos influenciar alguém, certo? Primeira da coisa, a gente escolhe a pessoa, conscientemente ou inconscientemente, a gente escolhe a pessoa, porque a gente sabe que vai ter uma simpatia com aquela pessoa, vai ter uma empatia com ela. Se é uma pessoa que você não gosta, que você não tem afeição por ela, que você não se dá bem, a famosa frase, meu santo não bate com dele, você nem chega perto, você nem tenta. Então você não tenta influenciar aquela pessoa. Desejos e prazeres em comum. Você gosta de esporte, você quer praticar esportes. Logo, você vai procurar estar com pessoas que gostam da mesma coisa. Então está todo mundo trilhando um caminho. De repente você vira e fala assim, vamos por aquele caminho porque ali tem uma mata, uma trilha muito gostosa, etc. Tem 10 pessoas, 5 vão dizer que sim, 5 vão dizer que não. Os 5 que disserem que sim, são pessoas que têm o mesmo desejo que você, os mesmos prazeres em comum, porque gostam daquele tipo de ambiente. Então você está exercendo uma influência sobre aquele grupo que possui o mesmo desejo, o mesmo prazer que você. Essa daqui é o mais comum de acontecer. Influenciar os menos informados, chamados ignorantes. Não do fato de pessoas rudes, mas sim das pessoas desinformadas. E ocorre muito com as pessoas mal intencionadas. Elas mal intencionadas, muitas das vezes, possuem informação, conhecem o que é certo e o que é errado, e se aproveitam dos menos informados para influenciá-los a fazer alguma coisa, para se aproveitar deles. E nós, muitas das vezes, conscientemente ou inconscientemente, fazemos isso daí. Por quê? Porque de todos esses, pela simpatia, empatia, pelos desejos e prazeres, ou pelos menos informados, existem pessoas suscetíveis a mais ou menos influenciação. A pessoa, quanto mais ela se instrui, quanto mais ela argumenta do porquê, do para quê, do como, ela começa a estruturar a ideia que ela vai ter sobre algo e ela se torna menos influenciável. Porque à medida que as ideias, os comandos começarem a chegar para ela, ela vai começar a argumentar, vai querer saber por que ela tem que fazer daquele jeito, etc. Mas tem gente, que é o famoso, né, tapa burro, do jeito que manda, ela faz, não quer nem saber por quê, para quê, nem quando, nem onde, nem como, nem porquê. Existe uma história, por exemplo, que um rapaz chega no seu primeiro dia de emprego e uma pessoa que estava se aposentando vai passar a instrução para ele. E aí a pessoa vira para ele e fala assim, ó, toda vez que o trem parar aqui, você vai pegar esse martelinho de ferro e vai bater nas rodas. Plim, plim, plim. Tá bom? Tá. Mas por quê? Rapaz, eu estou aqui há 25 anos, não sei para quê. Você está chegando agora e vai querer saber? Né? Então tem gente que é assim, a gente respeita. Logo, essas pessoas que não argumentam, percebem que elas são mais suscetíveis de serem influenciadas. E os equivocados, aqueles que desconhecem a informação, que possuem informação errada, que acreditam em alguma coisa da forma errada, que estruturaram a sua ideia de forma errada, é os que mais vão querer, né, se aproveitar dos suscetíveis. Eu vou estar querendo falar aqui agora do seguinte: a proposta do nosso tema, né, é a influência do mundo espiritual no mundo corporal. Eu pedi a vocês para deixar o mundo dos espíritos um pouquinho de lado para falar do mundo corporal, pelo seguinte: todas as religiões, sem exceção alguma, acreditam na existência de um mundo paralelo, desse mundo primário, do mundo espiritual do qual viemos,
estamos aqui e retornaremos. Algumas outras têm a sua ideia, a sua concepção de um pouquinho diferente dessa. Por exemplo, os protestantes, onde a concepção se dá já neste mundo e você migra para o outro. Acontece que, na parte dos protestantes, você, após a sua morte, a sua alma entra num estado de sono para aguardar o juízo final. E o dia que esse juízo final chegar, você será condenado ao paraíso eterno ou ao inferno eterno. Tudo bem, só tem um problema. Lá onde eles se baseiam nessa ideia, na Bíblia, tem uma passagem de Lázaro e o rico, que já deve ter sido exposto em algum momento numa palestra espírita, onde, após os dois morrerem, Lázaro, que era um mendigo, que tinha as feridas, que pedia as migalhas de pão para o rico, este vai para o seio de Abraão e o outro vai para o inferno. Ué, se após a morte tem um sono, como é que esses dois se manifestaram? Né? Se não teve juízo, não teve julgamento, como é que esses dois se manifestaram? Né? Então existe um mundo espiritual e alguma coisa vai ocorrer lá. Daí que o Livro dos Espíritos, na pergunta 459, diz, Kardec pergunta, se os espíritos, ou seja, esses sujeitos que estão do lado de lá, influem em nossos pensamentos e em nossos atos, ou seja, aqueles que não foram condenados a ficar no fogo eterno, ou aqueles que não foram condenados a ficar no paraíso eterno, ou seja, os desocupados, os que fugiram do inferno, esses vêm aqui atormentar a gente, é isso? É isso que Kardec está perguntando? É isso que os caras lá estão falando para a gente? Kardec diz, na resposta dos espíritos, que foi muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Se eu não analisar isso daí, ou como hoje eu estava vendo, tem gente fazendo vídeo na internet, pegando a Gênese, fazendo a condenação do Espiritismo através da obra da Gênese, escrita por Kardec, falando que Kardec é racista, etc. Ou seja, se o cara consegue enxergar isso lá na obra, né, por uma má interpretação, ele vai me dizer aqui, então, que eu sou, né, um boneco, uma marionete dos Espíritos, que eu não tenho escolha. O Espírito manda, eu vou lá e faço. Acontece que o Espiritismo nos revela que todos nós somos espíritos em um processo evolutivo com livre escolha. Logo, o que ocorre, como eu disse no início, né, do mundo material, o que ocorre, se uma determinada coisa acontece, é pela escolha que eu faço. Então, as influências espirituais que estão ocorrendo sobre nós são pelas nossas escolhas. E aí que pode ter influência boa e pode ter influência ruim. Detalhe é que essa comprovação da interação entre mundo espiritual e mundo corporal, porque, como eu disse, o protestante diz, né, que você morre e o seu alma fica lá parado. O mundo católico diz que ou você fica lá no paraíso, ou você fica no purgatório, ou fica no inferno. Essas alegações, essas ideias dizem que não tem interação entre o mundo corporal e o mundo espiritual, são mundos isolados. E o Livro dos Espíritos, né, a doutrina espírita, vem nos revelar que a interação existe a todo instante. Está aí o exemplo na própria Bíblia. Mateus, Marcos e Lucas, né, em 5 passagens, falam de espíritos que estavam atormentando determinadas pessoas, estavam com influências sobre essas pessoas, de uma influência muito grave, já à beira da possessão, né, da obsessão, e que Jesus, com a sua influência, consegue resolver esse caso. Detalhe que dentro dessas passagens aí, também tem o caso de que os seus apóstolos tiveram um caso de possessão diante deles, né, tentaram resolver e não conseguiram. Gente, tiveram que levar para Jesus. Só Jesus conseguiu resolver. E aí Jesus explica para eles, né, dentro ali da doutrina espírita, que eles não tinham capacidade total para fazer isso, que não tinham fé o suficiente para fazer aquilo, mas que eles conseguiriam, se, né, fortificassem a sua ideia, a sua crença e etc. Mas está aqui a própria prova de que há a interação entre esses dois mundos. As questões, as concepções que existem depois disso é que para alguns, né, existem os espíritos criados puros, perfeitos, para ficarem aí, né, pulando de nuvem em nuvem,
ou então para serem anjos, para fazerem várias coisas, e há outros que foram criados só para atormentar. Aí a gente vai estudar lá na próxima palestra essas questões aí. Mas imagina, se cada um de nós aqui tivesse a obrigatoriedade de ter que ficar prestando atenção no próximo espírito anjo que vai aparecer para você, ou no próximo espírito atentado, atormentado que vai aparecer para você. Ia ser uma coisa de louco, né? Que Deus, sem ter o que fazer dentro dessas concepções, ia criar espírito para nos ajudar, para nos atormentar. Então a gente precisa estar entendendo o que o Espiritismo nos revela, né? Que assim como você é nesta vida, com as suas escolhas, com as suas opções, ao desencarnar, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Tem gente que acha que você morre, mas porque você aceitou Jesus, você morre e vira santo. Você vai virar uma outra pessoa. O Espiritismo diz, não é bem assim. Você vai continuar sendo a mesma pessoa, com as mesmas escolhas, etc. Então vamos tomar por ideia, por simulação, que você morreu com as suas escolhas, com seus vícios, seus erros, suas manias, etc. Você está lá no mundo espiritual. Quem está aqui, que muitas das vezes fica parecendo que é apenas vítima do mundo espiritual para receber essas influências do mundo espiritual, etc., precisa prestar atenção no seguinte, que existe a influência do mundo corporal lá no mundo espiritual. Zé, você tem certeza disso? Proposta da palestra, influência no mundo espiritual e no mundo corporal. Calma, vamos chegar lá. Se no livro dos médiuns, Kardec fala que existe a obsessão de encarnado para desencarnado, logo, a obsessão sendo uma consequência mais grave da influência, eu vou ter então a influência do mundo material para o mundo corporal, do mundo corporal para o mundo espiritual. Como isso? Em hospitais e clínicas, cemitérios funerários e velórios, igrejas, casas espíritas e terreiros, locais de consumo de drogas, álcool, cigarro, etc. Quais são os tipos de espíritos que vão estar nesse local? Espíritos que, assim como na sua vida, fizeram essas escolhas, tinham esses vícios, tinham esses gostos. Por exemplo, nos hospitais, pessoas que morreram, que não sabem que morreram, não perceberam que morreram, não têm conhecimento espiritual e estão lá vagando ainda. Aí chega você lá no hospital, está lá o doente lá na cama, você não tem afeição por ele, mas você está lá fazendo uma cena, só para dizer que foi visitar o moribundo. Está o espírito que é parceiro daquela pessoa que está morrendo e chega a você. Aquele espírito que é parceiro dele já vai perceber a sua vibração, já vai perceber o seu pensamento. Ou seja, você começa a exercer sobre aquele espírito ali, que está ali, uma espécie de desgosto, uma espécie de antipatia, porque você não tem uma relação com aquele, uma relação positiva com aquele encarnado que está ali, naquele processo. Ou muitas vezes pode acontecer o contrário. Então, há um espírito sofredor, desorientado, chega a você e você parece ser um consolo para aquele espírito desorientado que está ali. Ele vai se apoiar em você. Tem alguma relação pessoal nisso? Não, nenhuma. Mas você pareceu naquele momento ser o consolo, porque você falou alguma coisa, porque você está vibrando de um determinado jeito que atrai aquele espírito. Kardec diz isso, a gente vai ver mais aqui na frente, que no livro dos médiuns, que as pessoas que devem tomar o maior cuidado com a influência espiritual são os que não acreditam nos espíritos ou os que não procuram se proteger. E tem muito espírito que sabe, que conhece e que não procura se proteger. Ou tem espírito que procura se proteger, mas faz de um determinado jeito e esquece o restante, o necessário. Cemitérios, funerários e velórios, se o cara vai lá, começa a falar mal daquele que desencarnou, começa com uma conversa paralela que não tem nada a ver, e tem um monte de espírito ali que também não vai ser a favor daquilo que você está fazendo. Logo, eles podem começar a criar ali uma relação e começar a criar um perseguimento, uma perseguição, começar a criar alguma forma de te prejudicar, de te influenciar, porque você está fazendo uma relação mútua, você está ali com seus pensamentos, com as suas ideias, influenciando os espíritos que estão ali, logo eles também vão querer influenciar você. Igreja é muito comum. Tem a missa lá de sétimo dia, muito parecida com o velório, etc. Tem a missa dominical, que às vezes a pessoa vai por obrigação e está com o pensamento em outro local. Casa espírita, todo mundo acha que está protegido,
Mas quantos não são os que vão às casas espíritas também, que ficam viajando, que ficam pensando na novela que está passando nesse horário que vai começar daqui a pouco? Terreiros, então, não preciso nem comentar, né? Pela ordem que a gente conhece dos espíritos, os tipos que frequentam determinados locais serão afins com o que as pessoas estão procurando. Aqui, muitas das vezes, acontece uma tentativa de negociação com os espíritos, e aqui também. E aqui a gente desfaz isso, tenta pelo menos desfazer isso. De que, se o espírito, Senhor, se você fizer isso para mim, eu subo de joelho em tal local. Ou seja, eu estou tentando influenciar o espírito lá, ó, me ajuda aí que eu faço por você, né? Ou às vezes você tenta fazer o contrário, a forma não vai interferir, ó, eu vou fazer uma campanha de 7 sexta-feiras, né, vou tirar aqui tanto do meu bolso para mostrar que eu quero receber essa graça. Só alterou a forma, né? O objetivo está tentando ser o mesmo, uma negociação. Tem gente que vai para a casa espírita e ainda acha que dá para fazer isso. Né? Eu estou tomando pasta, eu estou tomando água frutificada, eu estou ouvindo as reuniões, né? Agora é aguardar meu bônus hora. E não é assim que a coisa toca, não é assim que funciona. É necessário um merecimento, porque da mesma forma que existe a influência negativa, a prejudicial, também vai ocorrer a benéfica. Mas a gente vai responder sobre isso daqui a pouco. Dessa daqui, eu nem preciso também estar comentando. Mas a gente tem que se atentar ao seguinte, a não pensar que todo aquele que consome drogas, seja lícitas ou ilícitas, só o faz porque está sob um processo de influência. Não é bem assim. Vejamos, algumas pessoas espíritas, eu vejo muito elas fazendo assim: Zé, tem algum problema eu tomar minha cervejinha no fim de semana? Problema nenhum. Mas pense comigo, você vai toda semana e você toma uma cerveja. Toda semana você frequenta um churrasco, vai a um bar fazer um happy hour com alguém. Bateria? Não, né? E você vai lá tomar sua cerveja. Daí, nesses locais que você já sabe que tem vários desses espíritos ali que utilizavam da bebida para estar se divertindo, para estar fazendo o seu prazer, e eles consumiam 10 cervejas, 15, 5, começam a ver você que está bebendo uma. Ué, quando eu estou no meio do meu grupo de amigos, sempre ocorre aquela brincadeira. Ah, só mais a saideira. Ah, se você não tomar mais uma, se você não fizer isso aqui, você não vai fazer parte do grupo, você não é que nem nós, você não é um dos melhores. Você não acha que esses espíritos vão estar começando a fazer essa mesma coisa com esse cara que só toma uma cerveja? Certamente que sim. O problema é quando ele começar a dar vazão e dizer naquela, é só mais umazinha, é só hoje. Essa desculpa, que é chamada pela psicologia de dissonância, uma desculpa que você dá para não se sentir culpado, para eliminar um determinado peso, agora vai parecer uma desculpa, não vai fazer nenhum mal, etc. Mas lá na frente, 2 cervejas não serão mais o suficiente para o seu organismo, por causa da dependência química. E assim, você já vai começar a dar mais vazão ainda para essa influência. Então, beber uma cerveja, não tem problema nenhum, desde que você se conheça, desde que você saiba o seu limite, desde que você saiba o seu quanto tenha poder sobre você mesmo. Quem de nós consegue controlar todas as emoções, todos os desejos, todos os pensamentos, todas as vontades? Quantos não são os de nós que muitas das vezes recebem um insulto, uma ofensa, e se segura para não falar o que pensou, mas pensou, já era, propagou no espaço do mesmo jeito. E os espíritos ao redor captaram. Devido ao seu pensamento negativo, os bons se afastam e os ruins se aproximam. E assim vai. Minha boca é um túmulo, tudo bem, mas sua cabeça é um cemitério, né? Fala, só manda o que não presta. Então o que acontece? Se vocês perceberam que existe a influência no mundo corporal, consequência de todas as nossas ações passadas, que pela lei da ação e reação, graças a Deus, somos colocados diante dos nossos próprios atos, para que possamos experimentar as consequências que eles causaram em outras pessoas, o mundo dos espíritos, que tem essa interação
que vem isso acontecendo. Eu faço então uma pergunta para vocês: o mundo dos espíritos vendo isso, os espíritos precisarão fazer algum esforço para nos influenciarem? Os maus espíritos vão precisar fazer esforço nenhum. Os bons espíritos, esses coitados, esses se esforçam até dizer chega, né? Graças a Deus existe a eternidade para esses bons espíritos continuarem se esforçando. O problema é que estamos tão atrasados que esse esforço, muitas das vezes, arranca lágrimas de espíritos superiores, de espíritos já iluminados. Eu recomendo a vocês lerem Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde o espírito Ismael, indicado diretamente por Jesus a cuidar do Brasil, da evolução do Brasil desde a sua independência, desde a época em que só existiam os índios aqui, em determinado momento começou a ter as guerras aqui no Brasil entre portugueses, indígenas, holandeses, franceses, ingleses. Esse fratricídio, a matança de irmãos para com irmãos, fez Ismael chegar ao ponto de entrar em lágrimas, procurar o Cristo e expor a sua angústia. E Jesus, com todo o seu poder, todo o seu consolo, dá um discurso para Ismael que o renova as esperanças para que ele não desistisse de todos nós. Jesus contando para ele o futuro do Brasil. Eu recomendo a vocês que procurem, que leiam, para que você perceba se um espírito iluminado, responsável por uma coletividade, tem essa questão inteira para estar sofrendo, que dirá aqueles que estão aqui, lado a lado conosco, todos os dias, muitas das vezes, quase que todas as horas. E aí que Kardec comenta lá no Livro dos Médiuns, na questão 244, que essa influência é permanente e que os não se preocupam com os espíritos, ou nem mesmo creem na sua existência, estão expostos a ela, como todos os outros, espíritos e não espíritas, todos estão expostos a essa influência. O problema é aquele lá, se não acreditam, que não dão importância, esses estão mais expostos ainda, porque não dispõem dos meios de defesa. Então o Espiritismo, ao te revelar essa influência, começa a te mostrar que ela existe, é natural, mas você tem como se defender. A defesa começa em você, a outra parte está aqui do lado de cá, nas orações, na evangelização, na mudança de hábito, na sua evolução moral, fazendo escolhas melhores, que te permitam estar junto de pessoas que sejam adeptos também daquela concepção, daquele jeito correto de agir. Ele aqui também diz, na questão 232, que seria errado pensar que é necessário ser médium para atrair seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, estão constantemente ao nosso redor, nos acompanham, nos veem e observam, intrometem-se em nossas reuniões, procuram-nos ou nos evitam conforme nos atraímos ou repelimos. Aqui está como questão, eu falei, a questão das nossas escolhas, nossos pensamentos, atitudes, etc. Mas, querendo ou não, dentro da sua casa, está você e sua esposa, tem espírito lá. Você está no trabalho, numa reunião, você e seu chefe, tem espírito lá. Você está sozinho dentro de casa, vai fazer o que não deve, tem um monte de espírito lá só esperando para te observar, para registrar, para chegar um determinado dia você tentar dizer: não, mas eu sou uma pessoa tão correta, e um deles está esperando só esse momento para chegar. Ah, é? Olha aqui. E vai lá e te mostra a cena do passado, aquele pensamento que você teve, aquela atitude que você teve, muitas das vezes você achando que você estava sozinho. E a partir daí, desse curso, dessa coleção que eles vão fazendo sobre nós, eles vão percebendo: ah, é por aqui que eu vou influenciar essa pessoa. Importante entender que, como eu disse, a influência espiritual é natural e ocorre através de espíritos afins, podendo ser sem a intenção de prejudicar ou com a intenção de auxiliar. Então tem espírito que vai estar te influenciando e não tem nenhuma relação pessoal com isso. Já vi casos de reuniões mediúnicas onde o espírito foi retirado, foi afastado daquela pessoa a qual ele influenciava, e em um diálogo com aquele espírito, ele revela: mas eu não quero fazer mal nenhum para essa pessoa aí, inclusive é ela que fica me chamando, eu quis ir embora muitas das vezes, mas ela fica me chamando, aí eu não resisto, a carne é fraca, né?
que dirá o espírito. Oi? Se a carne é fraca, que dirá o espírito. Né? Então, a gente tem que estar atento a isso aí, não achar que a culpa é só deles. Eu muitas vezes fico com pena dos espíritos, porque a gente põe tanta culpa neles, né? Que não, faz uma sessão de descarrego, venha 3 reuniões de desobsessão, que você vai estar livre, meu filho. Então, ó, a obsessão, que já é um caso grave, né? Ou a consequência mais assim, já no final da última milha da influência, ela ocorre por espíritos inferiores atuando deliberadamente sobre os outros espíritos, querendo prejudicá-los de alguma forma. O que é deliberação? Quando você vai fazer uma votação, você usa cédulas, né? Todo mundo vai votar, todo mundo vai ser a favor daquilo. A deliberação não precisa de cédula, não. A deliberação é permissão. Então, o que você faz é isso aqui, ó. Beleza, eu quero isso, eu vou fazer isso desse jeito. Você está dando o espírito, ó, vamos junto, tá? O obsessor, coitado, é só uma carona. Eu estou indo para lá, você quer ir comigo? Vamos embora. E você faz muitas vezes isso, claro, eu falei aqui de uma forma, né, conversando com o espírito, mas você faz através dos seus pensamentos. Você escolhe uma coisa, o espírito está vendo o teu pensamento. Ah, ele gosta disso, eu também, estou junto, vamos embora. E aí, filho, depois para tirar o negócio complicado. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que a doutora Edith Fiore, que é psicoterapeuta, doutorada em psicologia clínica na Universidade de Miami e autora do livro Possessão Espiritual, que não é espírita, essa senhora, ela nesse livro, ela diz que alguns dos seus pacientes submetidos a um processo de hipnose, em determinado momento começaram a mostrar um comportamento que não era o natural deles, né? E aí, esse comportamento, ela começa a detectar que muitas vezes parecia ser outra pessoa, e que essa outra pessoa seria, ou essa outra pessoa, entre aspas, esse outro comportamento, só um instante, é que seria o responsável por minar a vontade dessas pessoas de parar de fumar, de parar de beber, de fazer aquele regime que todo mundo começa na segunda-feira, né? Então o que começa? Ela começa a perceber isso, começa a perceber que essas pessoas, nesse estado alterado, começam a falar melhor sobre elas. O que ela começa a perceber então? Ela começa a chegar a uma conclusão que 75% desses pacientes estavam sob uma influência espiritual. Ela começa a perceber que existe um mundo espiritual e que existe um espírito ali para influenciar ou obsediar aquela pessoa, e que, claro, a doutrina espírita vai nos revelar a causa disso. Como que se deu isso? O grande detalhe é que dentro disso daqui, dentro desses espíritos obsessores aí que começam, né, a atormentar, ela começa a estudar os casos, né, da obsessão, sintomas físicos, dores, alteração de pressão, insônia, fadiga, exaustão, etc. Não quer dizer que no momento que você tem uma alergia, porque tem um espírito do lado. Você está com uma dorzinha no cotovelo, é porque tem um espírito do lado. Há casos e casos. A doutrina já nos explica isso. Kardec, no livro dos médiuns, relata que 3/4 da humanidade sofrem processo de influência. Quem são esses 3/4 da humanidade? Nós, os espíritos em processo evolutivo. Os outros 25%, os outros 1/4, são casos como Chico Xavier, que a única influência espiritual que ele recebe é a influência positiva, né? Porque ele atingiu esse nível de poder, né? Ele influenciar os outros positivamente e só receber a influência positiva, né? E que outros problemas mentais, emocionais e etc. também têm as relações com os obsessores, que pode ter um atrelamento à vida passada. Você fez mal a alguma pessoa, fez mal àquela pessoa numa vida passada, você se tornou um cúmplice dela, e um processo de vingança ela vem tentando te obsediar. E o teu sentimento de culpa dá essa vazão para o espírito. Né? O doutor Inácio Ferreira, brasileiro, lá em Uberaba, em 1910, ele começou a assumir um sanatório que tinha como diretoria uma diretoria espírita, e ele não era espírita, mas ele começou a fazer um trabalho de observação desse tratamento. Escreveu o livro Novos Rumos à Medicina, volumes 1 e 2, e ele chegou à conclusão lá que desses pacientes lá, no total de 1.322 pacientes, né,
com o tratamento espírita, porque eles identificaram que eram possessões, influências, obsessões, 210 foram melhorados, 554 curados. O restante aqui, ó, né, é bem pouco. Ou seja, a influência, a obsessão tem cura sobre o tratamento espiritual, mas a sociedade, a humanidade ainda alega que problemas mentais, problemas psicológicos estão atrelados a questões orgânicas, pessoas com alguma deficiência física, e nesse estudo, nesse livro, ele revela que muitos não tinham problema físico nenhum, logo o problema só poderia ser espiritual. Outros, o problema era físico, mas também espiritual, porque aquele espírito tinha tanta obsessão, tanta influência, que desde do seu processo reencarnatório, aquilo influenciou nele sobre tal jeito, no seu perispírito, no seu corpo. Claro, contudo, com um preparamento espiritual para que aquele espírito se regenerasse, resgatasse os seus débitos. Esse capítulo é muito grande, tem todas essas questões aqui que não daria para estar sendo discutida aqui. Eu só gostaria de terminar dizendo para vocês, eu queria passar um videozinho rapidinho, 5 minutos, tá? Porque o jornalista não está pulando meu tempo. Mas você tem crédito? Eu vou usar a minha influência que eu descobri lá no início, né? Aquela influência, eu vou usar aquela influência, né? Então, o que acontece? Eu queria que você entendesse que a influência é como um laço. Uma ponta, um laço só pode ser feito por 2 pontas. Uma dessas pontas está nas suas mãos. A outra ponta está na mão de quem você vai dar essa permissão. E aí que esse laço pode ser um laço muito forte, ou pode ser um nó cego, que vai ser bem difícil, né, para estar desatando. Como eu disse, há vários tipos de influências, as influências positivas, as influências negativas, né, e que elas estão sempre aí para nos ajudar, os espíritos positivos, os espíritos bons, estão aí para nos ajudar para que a gente possa dar essa condição deles, né, criarem esse laço com a gente. Tudo bem? Você também então. Eu estava contigo. Gostou do lado? Eu prefiro os laços espíritos, que eles mais difíceis de se fazer e de se desfazer.
Aqui quando feito, depois de feito, podem se orgulhar de si próprios e falar com convicção. Eu fui um grande laço. Laço pensado. Muito menos com convicção. Mas eu falo sobre temas variados. Posso dizer todos os motivos que uma menina tem para não chorar em ordem alfabética. Ou restar um poema de amor, ou contar uma piada. Você sabe aquela papagaia que não gosta de piada de papagaio? Eu poderia passar horas discorrendo sobre bolagens em geral e explicar a importância de cada uma delas. Mas deixe que você evite. Muito bem. Eu exijo uma explicação para essa bobagem. O que você tem a dizer? Seu bobagem será por baixo tarefa desfeita. Você continua aqui. Alguns lados são brilhosos. Às vezes a gente pensa, nossa, foi ele. Mas ele vai estar sempre aí. Que nem algum trabalho. Não vamos ter um momento programado. Eu estava no fundo do local. Eu queria cair. Daí eu fugi. Não sei pra onde. Lugar nenhum me interessa mais agora que eu nunca mais me imaginei. Olá. Ciente que da influência é um processo natural, que você possa, a partir de hoje, influenciar com amor, para que você seja influenciado com amor. Boa noite a todos. Obrigado, Luiz. Agora eu vou contar a verdade dos fatos, porque ele está aqui. Influência. Foi influência. Eu fiz uma perversidade com ele. Ele entrou em contato terça-feira dizendo que estava com essa tosse na garganta dele, tudo que for índio, faringite, lá, e por aí vai. E pediu se pudesse trocar com aqueles famosos que ele falou ali. Eu, na verdade, eu liguei, não pôde. Mas sabemos por que não pôde, que é o Braga, né? O João Batista Braga Dias recebeu aqui os amigos aqui, né, Alexandre? Na casa dele em Jacaraí.
O outro, não liguei, que é o Fiorito, que estava comigo até agora lá no encontro do seminário de André Moreira, sobre disfonias mentais. Também não podia. Outra, a Fernanda, que ia pro André Moreira. Também não podia. Aí eu disse o que para ele? Eu faço o seguinte: eu vou estar lá. Se você não estiver bom, eu faço. Não é essa palestra, né? Eu faço a palestra. E quinta-feira ele disse: estarei lá. Bom, então, nós agradecemos. Prezado e nobre amigo. Agradecemos muito. 5 de agosto, ele já falou aqui, antecipou, o tema é a Bíblia. Reflexões, né, sobre a Bíblia. Alexandre, eu falei no início aqui sobre o nosso encontro 14 e 15 de julho.